João capítulo 6, do verso 1 até o verso 14. A gente pode ler até o 15 também. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele bem sabia o que havia de fazer. Ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sempre sabe o que tem que fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos mais. O que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tomou a retirar-se a só para o monte. Fala para quem está à sua direita: Jesus sabe o que está fazendo. Fala quem está à sua esquerda: Jesus sabe o que está fazendo. Fala para quem está atrás de você: Jesus sabe o que está fazendo. Bate no ombro aí e falou: nem, Jesus sabe o que está fazendo. Aleluia. Eu vim profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus negócios, que Jesus sabe o que está fazendo. Jesus sabe o que está fazendo. Mantém sua Bíblia aberta, por gentileza. Existe uma frase que ela não é versículo da Bíblia. Sendo assim, ela não foi pronunciada por nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhum sacerdote, nenhum personagem. Não foi mencionada por nenhum discípulo do Novo Testamento, nenhum apóstolo. Mas é uma frase que ela é corriqueira no nosso meio. É uma frase que ela circula no nosso linguajar evangeliquez, né? Porque crente tem linguajar próprio, né? A gente monta um dicionário se quiser. E se os crentes for carioca, então, meu irmão, vai rolar cada parada maneira, né? A história dos 2 crentes pentecostais que se encontraram na feira, né? Feira, tu sabe o que acontece tudo na feira. Mas chegou 2 crentes peteca mesmo, lá da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Aí um olhou para o outro: e aí, vaso? E aí, varão? Paz. Vaso e varão se encontraram. O feirante já ficou assustado. Um é vaso, outro é varão, não tem nome. Aí um pergunta para o outro: como é que vai o manto? Aí um estava passando por uma dificuldade, falou: varão, estou passando pelo deserto, estou no funil, varão, estou passando por um processo difícil. Faraó se levantou na terra, Senaqueribe está batalhando contra mim, mas o Golias vai cair, em nome de Jesus. E tu, vaso? Varão. O outro estava melhor na vida. Jeová bradou, céu abriu, aleluia. Mar vermelho, andei por sobre as águas, Jeová virou meu cativeiro, aleluia. E a glória dessa segunda casa está sendo maior do que a da primeira. Pegaram na mão do outro, tentaram em mistério e seguiram o caminho. Porque crente tem linguajar próprio. E nesse linguajar próprio existe uma frase que ela é costumeira no nosso meio. Que frase é essa? Fala logo, pregador. Deus está no controle. Quem já falou, já ouviu essa frase aqui? Essa frase não é um versículo bíblico. Mas quando você vê a ação de Deus para o seu povo, você consegue entender que Deus está no controle. Quando você encontra alguém no momento difícil, você fala: calma, Deus está no controle. Quando você está passando por um momento complicado, alguém manda um zap para você e fala: Deus está no controle. O que a gente não para pensar é que se alguém está no controle, esse alguém está conduzindo. Se está no controle, está guiando. Se está no controle, está pilotando. Se está no controle, está dirigindo.
E quem está dirigindo, você quer irritar quem está dirigindo, é você ser um carona palpiteiro. Está correndo por quê? Está andando devagar mais por quê? É essa rua mesmo que é para entrar. Tu não viu o quebra-mola? O sinal vai fechar, vai dar tempo mesmo de passar no cruzamento. Tu não está vendo que está vindo um trem? A vontade é o quê? É parar o carro e falar assim: olha só, fala o seguinte, assume você a direção, dirige você. Está falando já. Olha as mulheres por marido, viu? Ai. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? A mesma coisa. Você grita, Deus está no controle, mas a porta não se abriu. Eu fiz a campanha de 7 semanas, o milagre não aconteceu. Eu dei a oferta de gratidão, dei a oferta de sacrifício, eu fiz o jejum da vitamina, só tomei vitamina, e cadê que a porta abriu? Meu milagre não aconteceu. Ei, nem, Deus continua no controle, é no tempo dele, é na hora dele, no momento dele, no kairós dele, as promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Se tem 3 pessoas que pegam essa palavra, já se expressa da maneira que recebe. Aleluia, glória a Deus. Deus está no controle. Com base nesse pequeno raciocínio, eu quero pregar nesta noite sobre Jesus sabe o que está fazendo. Porque se ele está no controle, ele sabe o que está fazendo. O texto que eu escolhi, todos nós conhecemos. É um texto mega conhecido. Caberia esse texto também no momento da palavra de oferta. Ele é muito usado, porque ele fala de generosidade, ele fala de multiplicação, ele fala de alguém desprendido, alguém que está disposto a colocar-se à disposição do reino de Deus. Para a galera que é musical aí, tem até uma música, né? Não sei o que lá, não sei de onde, não sei de quem, 5 pães e 2 peixinhos. Não tem? Tem ou não tem? Então, eu sei que no final tem 5 pães e 2 peixinhos. Pá. E aí, propositalmente, no versículo 6, eu dei ênfase a uma sentença. Qual? Jesus faz um questionamento, mas a Bíblia diz que ele o pergunta apenas para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Por que ele sabe o que está fazendo? Número 1. Porque Jesus faz uma pergunta sabendo a resposta. E só faz pergunta sabendo a resposta os mestres, os professores. Quando você está no banco de uma faculdade, numa sala de aula, o teu professor, a tua professora, te pergunta algo não que ele não saiba, mas é porque ele quer agregar conhecimento à sua vida. Então ele faz questionamentos para que você passe a ter aquele conhecimento que você não tinha. Você não vai para uma sala de aula e o professor pergunta: quem descobriu o Brasil? E você disse: o senhor não sabe, nem eu. Quando o professor te pergunta, é porque ele quer agregar na sua vida algum tipo de conhecimento. Assim é na vida. Quando passamos por lutas, adversidades, por problemas, a vida nos apresenta pontos de interrogação. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo esse momento? Só que no final, Deus quer agregar conhecimento à sua vida. No final de tudo isso, você vai ser um esposo melhor, uma esposa melhor, vai ser um filho melhor, vai ser um crente melhor, vai ser um cidadão melhor. Eu não sei se você recebe, mas no final de todo esse processo, você vai ser uma pessoa melhor. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que o caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Fala para o teu irmão assim: você vai ser uma pessoa melhor. 2. Jesus faz uma pergunta sabendo a resposta, porque Jesus entende e sabe o que está fazendo, que no final de tudo isso vai ter festa. Pô, teve um dor, glória a Deus aqui, um aleluia lá atrás. Eu vou repetir e vou ter que explicar então. Ele sabe que no final de tudo isso vai ter festa. Porque só faz pergunta, meu xará Anderson Marques, sabendo a resposta, pessoas bem-humoradas. Pessoa bem-humorada, ela faz uma pergunta: o que é um pontinho vermelho no meio de um pontinho branco? Já viu gente assim? Que ela quer contar uma graça? E aí talvez você nunca parou para pensar. É foto? Pega esse ângulo aqui, vai. Foi? Vai lá. Talvez você nunca parou para pensar que você serve a um Deus bem-humorado. Pastor escandalizou agora, heresia, capítulo 2, versículo 1. Não.
Salmo 2, versículo 4. Deus ri dos seus inimigos. Tem versão que vai dizer, Deus zomba dos seus inimigos. Porque Deus sabe que Satanás conseguiu tocar na tua casa, mas no final vai ter festa na tua casa. Deus sabe que, Paulo vai dizer que Deus pega o astuto na sua astutícia, numa linguagem carioca. Ele pega o malandro na malandragem. O malandro está crente que está abafando. Jeová já está preparando a vitória. Entraram com fome, vão sair com a barriga torta de tanto comer pão e peixe. Deus está preparando festa na tua casa. Deus está preparando festa na tua família. No final vai ter festa. Fala para o teu irmão assim, Deus é bem-humorado. Que é isso, pastor? Está na Bíblia, irmão. Eu poderia falar trocentas histórias. Eu vou dar só um exemplo aqui do bom humor de Deus. 1 Samuel capítulo 5. Essa história ela é fantástica. Os filisteus, que na época era o principal inimigo do povo de Deus, roubou, levou, afanou a arca da aliança. A arca da aliança era a representatividade da presença de Deus. Onde a arca estava, Deus estava. A arca andava, Deus andava. Era uma figura que representava Deus. Aqui comigo. Os filisteus roubaram a arca. Levaram aquele utensílio precioso. Pergunto eu a você, e pode responder sem medo de errar. Se você fosse Deus por um minuto, você é Deus por um minuto, alguém vai lá e rouba aquilo que você mais ama, o que tu faria? Pode falar. Castigava. Matava. Crente macumbeiro, né? Mata. Quem mais aí? Pode não, nem não. Se você errar, não tem ninguém é reprovado, não. Pegava de volta. Olha para cá. Eu concordo com o irmão. Meu irmão, mexendo no que é meu. Sou Deus, cara. Não é assim não. Perdeu a noção do perigo? Não. Capítulo 5, 1 Samuel, versículo 6. Ao invés de Deus matar, castigar, Deus colocou hemorroida em todo mundo. Gostei da risada, ri de novo. Está na Bíblia, irmão. Deus, ao invés de exterminar, Ele coloca hemorroida nos caras, para tu ver o bom humor de Deus. Posso profetizar? Você recebe essa palavra? Pastor, minha casa está de cabeça para baixo. É filho brigando com o pai, irmão brigando com irmã. Minha vida financeira está uma bagunça. Minha saúde está um problema. O inimigo tocou na minha vida. Eu estou perdendo a paz. Vai ter festa no final de tudo isso aí. O que hoje é lágrima, amanhã vai ser gargalhada de alegria. Pega essa palavra e se expressa no nome de Jesus. Aleluia. Ele sabe o que está fazendo. 3. Por que ele sabe o que está fazendo? Porque ele está vendo uma grande oportunidade de se revelar de uma forma que o povo não o conhece. Por que ele sabe o que está fazendo? Porque ele está vendo uma oportunidade de se revelar de uma forma que o povo não o conhece. Eu pedi para você manter sua Bíblia aberta, então olha para o versículo 2 comigo. E eu quero que você observe 2 fatores no versículo 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Primeira observação: a motivação do povo. Por que o povo seguia Jesus? Pode falar. Por que o povo seguia Jesus? O povo seguia Jesus por causa da pregação? Da palavra? Ele era legal? O povo seguia Jesus por causa dos sinais. Vou usar a linguagem para você entender. Minha mensagem é arroz, feijão, ovo, farinha e um azeite. Aleluia. Simples, simplesinho. É para você fazer pensar. Jesus era um popstar. Andava com multidão. Tu tem noção do que é você andar com um cara? Multidão, ele na frente. Cego vê, mudo fala. Paralítico, anda. Acabou o vinho, bota água aí. Multidão atrás. Se tivesse internet naquela época, meu filho, bombava. Selfie. Tô aqui do lado do ceguinho. O ceguinho tá vendo? Hashtag Jesus cura. Diz que não.
Bombava. A motivação era os sinais. O segundo fator é a pluralidade. Sinais, milagres no plural. Versículo 14. Quero te fazer pensar. Versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens. O que está escrito aí? Tem versão que vai dizer o sinal. Está no plural ou no singular? Porque foi um milagre só. Multiplicar pão e peixe. Enquanto Jesus está fazendo sinais de enfermidades, de curar enfermos, a compreensão daquele povo é uma. Quando ele multiplica pão e peixe, a percepção daquele povo por Jesus é outra. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus tinha feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus está sempre percebendo, pastor Davi, uma possibilidade de se revelar de uma forma que o povo ainda não o conhece. Porque você pensa que conhece Deus, mas Deus sempre vai te surpreender com uma coisa que você não sabe. E no nosso meio nós vivemos infelizmente um drama de gente que tem Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Ela acredita numa coisa e duvida de outra. Ela duvida de uma e acredita em outra. Ela crê: hoje Deus vai me abrir uma porta de emprego. Ela tem fé para isso, mas ela não acredita que pode ser curada de uma enfermidade. Ela crê que pode ser curada de uma enfermidade, mas não acredita que Deus pode ter palavra financeira para a vida dela. Ela crê que Deus pode ter palavra financeira, mas não acredita que Deus vai mudar o coração do marido, do filho. Ela está assim. E o nome dele é Jeová Jirê. Não, você não ouviu, você não gostou. O nome dele é Jeová Jirê. Não existe nada que ele não possa resolver. Não existe nada que ele não possa entrar. Ele foi capaz de tirar o Lázaro depois de 4 dias sepultado, e foi capaz de curar uma febre. Olha para cá, ele é capaz de se importar com a fome de uma multidão e de se importar com um casamento que a festa não pode acabar. O Instituto de Pesquisa Anderson Bravo fez uma pesquisa ao longo desses anos pregando. Interessante. Eu sou oriundo daquela Assembleia de Deus mais tradicional, ainda estou lá. E observando os cultos, os nossos cultos. Culto de domingo à noite, começa às 6 horas. O pastor ou o dirigente do culto põe a igreja de pé e faz uma oração. Ao final da oração, se canta 2 a 3 hinos da harpa. E depois do hino da harpa se faz uma oração. Se chama então um presbítero, um evangelista local, para fazer a leitura introdutória. E quando ele acaba de fazer a leitura, ele faz uma oração. Depois que ele faz a oração, começa as oportunidades. Vamos ouvir as irmãs, vamos ouvir os jovens, vamos ouvir os adolescentes. Sementinha de Jesus cantando. Agora a banda, o coral. Vamos ouvir o dueto das irmãs Cajazeira ali. Vamos ouvir agora o solo da banda. Vamos ouvir agora o irmão. O irmão fala: hoje não, então vamos ouvir o outro irmão que não quer. Entre uma oportunidade dessa e outra, se faz uma oração. Se chama um obreiro para falar de oferta. Se fala de oferta às vezes meio rapidamente, se é envelope, se é salva, se levanta a salva, se levanta o envelope, e se faz uma oração. Quando é 8h30, porque tem que ser 8h30, uma coisa meio cósmica assim, entre Saturno e Netuno se conecta, aí passa para o pregador. Quando o pregador está vindo, se levanta a mão em direção ao pregador e se faz uma oração. Dependendo do pregador, quando ele acaba de ler o texto da Bíblia, ele faz uma oração. Ele prega, faz o apelo, chama o povo à frente e faz uma oração. Ele devolve o microfone para o pastor. Este faz os anúncios da semana, coloca a igreja de pé e despede o povo com uma oração. E depois da oração tem a bênção apostólica, que é uma oração. Alguém contou? Eu me perdi. Acabou o culto. Acabou o culto. Você está se preparando para ir embora. Alguém chega e fala assim: pastor, faz uma oração por mim. Tudo aquilo que aconteceu, ele chega. E aí, para melhorar, Anderson, tem uma que essa daí dá no rins assim. Ele fala assim: faz uma oração especial. Faz uma oração forte. Qual é a fraca? Que eu não sei.
Não estou aqui para te julgar, porque de repente você já fez isso, ao final de um culto você pediu uma oração. Não estou te julgando. É que talvez você nunca parou para pensar que a partir do momento que, aleluia, essa porta foi aberta, aonde houverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou presente. E se Ele está presente, a cura já está acontecendo, a libertação já está acontecendo, o mover dele já está acontecendo. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica na expectativa daquilo que a gente gosta, porque, eu não gostei da palavra de oferta, então eu fechei meu coração. Ao invés de você esperar para receber uma oração no final, vá se apropriando do que está acontecendo, porque no louvor Jesus falou, na palavra de oferta Deus falou, agora está falando, nos testemunhos Ele falou, e o milagre já está acontecendo aqui. Só quem acredita nisso se expressa da maneira que recebe, aleluia. Ele está aqui, Ele está na casa. Fala para o teu irmão assim: a sua expectativa produzirá o teu milagre. Aprenda isso, se é que eu posso te ensinar. A nossa fé atual, ela é movida pela palavra e por testemunhos. Vou te dar 2 exemplos. Poderia dar muitos. Exemplo: você está desempregado. Aí tu lê na Bíblia que Deus é um Deus de provisão. Tua fé é alimentada. Mas aí vem aqui o pastor, está aqui o irmão que estava 5 meses empregado, fez a campanha. Aí tu crê o quê? Aconteceu com o irmão, vai acontecer comigo. Não é isso? Você está com problema no teu casamento. Mesma coisa. A nossa fé, ela é movida por aquilo que lemos da palavra e pelos testemunhos. Quando a gente pega o famoso texto da mulher do fluxo de sangue, a gente tem que aprender uma coisa ali. Qual? Não há registro histórico que antes daquela mulher, alguém havia tocado na orla de algum sacerdote ou profeta e havia sido curado. Ela saiu da sua casa com uma decisão. Qual? Se eu apenas tocar na orla. Pastor Davi, vou parafrasear o senhor agora. Eu leio esse texto e literalmente eu fico confuso. Porque nós conjecturamos a ideia de uma mulher fraca, fragilizada, que estava desgastada por causa da hemorragia, tinha uma multidão e por isso a multidão não deixava ela chegar até Jesus. Não. Ela já saiu de casa com uma decisão: eu vou tocar na orla. Traduzindo, se rolasse um gabinete, a senhora vai ter 5 minutos particular com Jesus. A senhora pode contar a tua história. Não, eu só quero tocar na orla. Eu estou indo lá só para tocar na orla. Mas a senhora vai poder almoçar. Não, eu quero só tocar na orla. Qual é a expectativa que você gerou para hoje à noite? Qual é a expectativa que você gera a cada culto que você vem? Hoje é a noite da minha vitória. É hoje a porta vai abrir. É hoje, essa palavra que eu precisava para minha vida mudar. O pastor vai fazer apelo, pastor, todo apelo eu fico querendo ir para frente, mas não vou. Mas hoje eu vou, porque eu não vou deixar mais passar nenhum dia. Não vai existir amanhã enquanto hoje não for determinado. Eu estou decidido a vencer. Meu milagre vai acontecer. Tu vai gerar expectativa. Oh, meu irmão, teu milagre vai vir na frente em nome de Jesus. Pega essa palavra. Por que ele sabe o que está fazendo? Porque tudo que ele fez, sempre fez bem feito. O Jesus que nós estamos lendo aqui, é o mesmo Jesus que está lá em Gênesis 1. Só que em Gênesis 1, ele é o Logos, ele é o Verbo. A Trindade, no capítulo 1 do Gênesis, é manifesta do Pai, liberando a palavra, o Espírito pairando sobre a face do abismo, e Jesus é o Logos, é o Verbo, é o Haja. João vai dizer no capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então Jesus é o detentor da criação. Quando você vê uma árvore, Jesus criou. A floresta, Jesus criou. E sempre fez bem feito. Você quer um exemplo? Eu gosto de fazer essa pergunta. Nós temos alguma costureira aqui? Alguma costureira? Não fique com vergonha, minha irmã? A senhora é costureira há quantos anos?
20 anos. A senhora é costureira há 20 anos. Cadê o pessoal do Josué? Vem aqui fazer propaganda. Corre, minha filha, hoje. Isso, vem. Pô lá, posso ajudar? Aí eu tô matando 2 coelhos no sol. Estou pregando e fazendo a propaganda para sábado, ó. Sobe aqui, por gentileza. Irmã Terezinha? Aqui, sabe? Eu não podia perder a piada. Nesses 20 anos que a senhora tem de profissão, quanto tempo a senhora demora para pegar o pano, cortar e costurar uma camisa desse modelo aqui? O tempo que a senhora leva? 15 minutos. 15 minutos. Obrigado, meninas. Você faça parte do projeto Josué. A senhora faz em 15 minutos uma camisa daquela. Há 20 anos atrás, quando a senhora pegou a primeira camisa para fazer, quanto tempo a senhora levou? Um dia todo? Sabe por quê? Eu gosto sempre de usar o exemplo da costureira. Eu posso falar isso para mecânico, para padeiro, profissional de informática. Qualquer profissional, naquilo que ele faz, ele só passa a fazer com habilidade a partir do tempo. É o tempo de execução que vai dar a ele habilidade para fazer em 15 minutos o que ele levou um dia inteiro para fazer. Jesus não. Na primeira vez que ele fez alguma coisa, ao final de cada criação, papai gritava da eternidade. E viu Deus que isso é bom. Então, se ele fez bem feito no início, não vai ser agora que ele vai fazer mal feito. Se desde a primeira vez ele não errou, não vai ser na minha vida, na tua vida que ele vai fazer mal feito. Se ele não errou no fazer a cachoeira, o mar, a floresta, não vai ser na sua vida. Ele sabe o que está fazendo, tem vitória para a tua casa. Se alguém pega essa palavra de verdade, se expressa, aplaudindo e glorificando ao Rei. Aleluia! Aleluia! Dá uma olhadinha para o lado e fala assim: ele sabe o que está fazendo. Versículo de número 9. Está aqui um rapaz. Isso aqui é legal. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e dois. Gente, presta atenção. Esse negócio de 2 peixinhos me dá nervoso. Porque existem versículos da Bíblia que, dependendo da tradução ou da versão, algumas coisas mudam, né? Mas esse versículo não. Você pode abrir na Revista Corrigida, Atualizada, NVI, Linguagem de Hoje, do Mori Cerulo, da Batalha Espiritual, Bíblia do Sila Malafaia, da Elisete Malafaia, do Macedo, Bíblia do T.D. Jakes, Bíblia do John T. Froxer, Bíblia do Michael Rick Frey. Porque tem um monte de Bíblia que eu nem sei, né? Na minha época, eu sou da época de Anotada, Russell Shedd e Thompson. É da minha época. Aí hoje tem T.D. Wakefrau, Lectio Max, Bíblia do não sei quem, Bíblia do... Tem Bíblia até dos coisados agora, né? Mas olha só. Não queira saber o que é coisado não, porque você sabe. Olha pra cá. Em qualquer versão vai estar peixinho. Isso me dá nervoso. Porque, vamos lá. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Fala o nome de um peixe grande aí. Baleia? É legal, gostei. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 baleias. Cena fantástica. Jesus está lá na montanha pregando: bem-aventurados são aqueles que praticam a justiça. Chega um menino. Eu vim ver Jesus, estou trazendo meu lanchinho. Obrigado pela ajuda da baleia. Gostei. Mas aí, fala o nome de um peixe grande aí. Essa história aí você fala que eu não entendi nada. Tudo bem. Aí, irmã, me ajuda. Você pega esses peixes, corta em posta, sushi. Aí pega o pão, faz aquelas potrocas de casamento que se a gente fica com fome pra caramba, depois come aquilo. Não ia dar. Né? Só que, escute isso. Ele sabe o que está fazendo. Porque aquilo que para mim não é nada, para ele é o suficiente para o milagre acontecer.
Eu vou repetir, porque teve 3 pessoas lá atrás que não ouviram. Aquilo que para mim não é nada, para ele é o suficiente para o milagre acontecer. Mulher, o que você tem em casa? Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. É o suficiente para a prosperidade chegar nessa casa e tu pagar tuas contas e viver do resto. Ô Davi, o que você tem para enfrentar Golias? Tem lança? Não. Tem espada? Não. Tem escudo? Não. Eu tenho 5 pedras, guarda 4, porque uma só é suficiente para o gigante cair. Moisés, o que você tem para abrir o mar? Eu não tenho nada, tenho só um cajado. Então fere o mar, que o mar vai se abrir. Pastor, a minha oferta não é aquela ofertona, mas eu estou sendo fiel. Ser, pois, fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei, diz o Senhor. Deus está usando o que você acha que é insignificante para o milagre dele acontecer na tua vida. Alguém pega essa palavra de verdade? Ô meu irmão, na questão nesses são 5 pães, 2 peixes, são 2 peixinhos, 5. Não, a questão não é essa. É na mão de quem você coloca. Quer um exemplo para você entender? Bem simples. Você pega uma bola de futebol. Pastor, vamos levantar um fundo aqui para ajudar uma instituição. Pastor Bravo vai autografar a bola. A gente vai colocar num site para vender. Sabe quem vai comprar? Ninguém. Você pega a mesma bola, Pelé, autografa essa bola, coloca para vender. Você pega a camisa da seleção brasileira. Pastor Bravo, autografa aqui a camisa. Sabe quem vai comprar? O mesmo ninguém. Neymar, autografa aqui. Entendeu? Você pega o teu problema, coloca na minha mão, não acontece nada. Você pega o mesmo problema, coloca na mão de Jesus, vai ter libertação, porta aberta, renovo. A questão é na mão de quem você coloca. Aleluia. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Hoje ele está dizendo: coloca na minha mão esse casamento, coloca na minha mão o teu negócio, coloca na minha mão os teus filhos, coloca na minha mão as tuas finanças, que eu vou transformar isso em milagre. Quem pega essa palavra se expressa da maneira que recebe. Aleluia. Cadê o pessoal aqui do louvor? Tecladista, baixista, guitarrista, baterista, o rapaz da curimba aqui. Sobe todo mundo. Faz um som aí. Versículo 11. Jesus sabe o que está fazendo. E Jesus, tomando os pães e havendo reclamado, e Jesus tomando os pães e havendo murmurado, o que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Ele sabe o que está fazendo, porque ele quer nos ensinar a agradecermos aquilo que já conquistamos. A nossa geração é especialista em reclamar do que não tem e tem dificuldade de agradecer o que já conquistou. Escute, eu não quero te ensinar a ser acomodado, conformado com o que você tem. Eu quero te ensinar a ser grato. São 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para muito? Mas graças a Deus que tem 5 pães e 2 peixes. Não é o emprego dos teus sonhos, mas é de lá que você está pagando as suas contas, está sustentando a tua família. Glória a Deus. Não é a casa que você sonha, mas quando chove, quando está frio, é lá que você está protegido. Seja grato. Não é o carro que você queria, mas é esse que está te levando lá e cá. Glória a Deus. Ô povinho para reclamar é o nosso. Povinho para reclamar da vida. Está chovendo, reclama que está chovendo. Tem sol, reclama que tem sol. Está frio, reclama que está frio. Pastor, não gosto do frio, que minhas pernas doem, meus ossos doem, me ataca tudo. E o calor, minha pressão cai. Olha. Não vou nem falar isso, não, senão vou escandalizar. Faz som de pregador internacional, meu rei. Isso aí. Som de mudança de vida. Isso, Brasileiro é muito engraçado, né, pastor? Pregador brasileiro vem aqui e fala: receba poder. Aí ninguém faz nada. Aí vem o americano: get in the power.
povo cai. Falou a mesma coisa. Hein? É isso aí, né? Isso. Ei, meu filho, fala pro teu irmão assim: para de reclamar. Jesus quer te ensinar a ser grato. Agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pela sua igreja, agradeça a Deus por ser brasileiro, sim. Seja grato e agradeça a Deus. Aprenda isso. Ei, alô, murmurador perde o que conquistou e não conquista o que foi prometido. Vou repetir e vou explicar. Murmurador perde o que conquistou e não conquista o que foi prometido. O exemplo, todo mundo conhece: o povo de Israel. A nação de Israel é a única nação da história, isso não é Bíblia, isso é história, que foi escrava, e quando sai do seu período de escravidão, sai com riqueza. Não há registro histórico, porque o nosso conceito brasileiro de escravidão é só para negro. Várias populações do mundo foram escravas em algum momento da história, ok? Mas isso é uma outra história. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles saem com riqueza. Então eles conquistaram alguma coisa, e havia uma promessa, a terra prometida. Começaram a murmurar, Daniel, no meio do caminho. Na primeira oportunidade que o pastor ficou de férias por 40 dias, quando voltou, tinha um bezerro de ouro. Por isso que pastor hoje só tira 30 dias de férias, porque se ficar 40 dias o povo faz um bezerro. Pastor não pode tirar 40 dias de férias, só 30. Ou então 15 parcelado, 15 mais 15. Então eles perderam o que conquistaram de uma única vez. E você conhece a história? Só a família de Josué e Caleb que entraram na terra não conquistaram o que foi prometido. Então, irmão, em nome de Jesus, para de reclamar da vida. Ah, pastor, meu filho é muito levado, glória a Deus, tem saúde. Dá educação para ele, forma um caráter nele. Ah, esse menino não para, é porque ele está perfeito, graças a Deus. Só reclama de tudo. Eu sei que o seu marido não é aquela coisa toda, não é um Brad Pitt, a barriga dele não é tanquinho, mas a torneira funciona, aleluia, glória a Deus. Sua esposa não é aquela coisa toda, ela não para o trânsito, mas espera, vai ficar velhinha, ela vai parar o trânsito. Quando ela ficar bem velhinha, ela vai parar. O dia eu estava no banco e o senhor falou para mim assim: rapaz, aí minha esposa, ela para o trânsito. Eu disse: é mesmo, ela é bem velhinha, ela atravessa devagarinho. Só reclama. Aprenda a agradecer a Deus. Amém? Versículo 11 e a gente termina. Isso aqui é lindo demais. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Deixa eu tentar te situar. O cenário que a gente está aqui agora não é semelhante a esse. Não é um púlpito, um microfone e pessoas sentadas. É uma montanha. Jesus pregava completamente diferente da gente. A gente prega em pé e vocês sentados. Jesus era o contrário, ele pregava sentado e o povo em pé, até para formatar uma ideia de acústica, entendeu? Observa o texto. O texto está dizendo que ele manda os homens se assentar e ele se levanta. Jesus teve 12 discípulos até aqui, mas em Marcos capítulo 10 ele envia a comitiva de 70, 2 em 2. O texto diz que 5.000 homens, quase 5.000 homens. Há quem gosta de entrar nesse mérito, 15.000, 20.000. Eu não estava lá, não contei, não sei. Mas uma coisa eu sei: 70 cabeças para atender 5.000 não dá. Então Jesus inteligentemente, olha para cá, ele pega os pães e os peixes e dá graça, e entrega na mão do primeiro discípulo. Esse discípulo não come o pão, não come o peixe. Ele passa para o outro discípulo. Esse discípulo não come o pão,
não come o peixe. Ele passa para o outro discípulo. Esse discípulo não come o pão, não come o peixe. Passa para o primeiro homem que está sentado. Este homem não come, passa para o outro, que vai passando para outro, e vai passando para outro, que vai passando para outro, igual a ceia, e vai passando, igual envelope, que vai passando para outro. Chegou um momento no cenário que alguém que foi lá para assistir Jesus curar enfermos estava com um pedaço de pão, com um bocado de peixe, não apenas para comer, mas para entregar para alguém também. Gente que entrou para receber estava tendo que oferecer. Por que ele sabe o que está fazendo? Porque ele quer te dar legitimidade. Você veio receber oração, tu vai ter oração por orar na sua casa quando você sair daqui. Você veio receber uma palavra, tu vai levar a palavra para sua casa. Tu veio receber uma direção do Espírito Santo, tu vai ter autoridade para entrar na sua, oh, aleluia, na sua casa e abençoar alguém. Escuta isso e eu estou terminando. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Sabe por que você está passando o que você está passando? Para você ter autoridade para ajudar alguém no futuro. Pastor, eu já quebrei algumas vezes. Quando alguém vai falar de falência, você fala assim: senta aqui que eu vou te dar uma aula. Eu já vivi isso. Pastor, eu já tive na minha família casos de câncer. Quando alguém chega perto de você e fala: meu parente está com câncer, senta aqui que eu sei que aconteceu. Deus está permitindo algumas coisas acontecerem na sua vida. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus aqui, porque Ele está dando autoridade para você. Você chegou aqui para assistir, talvez, como eles já estavam assistindo, mas no final estavam com pão e peixe entregando. Pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. Você vai sair daqui com 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 pão e peixe. Fica de pé comigo, por favor. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você: você veio receber? Eu sei que eu vou fazer na sua vida. Você vai receber e ainda vai ter autoridade para oferecer. Você sabe nada temerei? Nada temerei. Sabe? Sabe? Não toca alguma coisa, você sabe? Maristela. Você é Maristela? Não sabe cantar nada temerei? Se o mar se agitar, e parecer que eu não vou sobreviver, dá um ré menor aí, dá um ré menor. Ré menor. Eu nem sei o que significa, mas eu sempre tive vontade de falar isso. Eu acho mó barato, mano. O cara fez dar ré menor, é lá maior, não sei pra que é não. Você entrou aqui hoje, pastor, eu não sou membro de nenhuma igreja. Eu vim assistir o culto, vim fazer a campanha. Mas eu entendo e compreendo que eu preciso fazer uma aliança com esse Jesus, que sabe o que está acontecendo e sabe o que vai fazer na minha vida. Eu entrei aqui hoje, pastor, porque eu preciso que a minha vida tome um rumo. E o senhor acabou de pregar dizendo que Jesus sabe o que está fazendo e Deus está no controle. Eu quero fazer uma aliança com esse Deus. Se você está aqui nessa situação, você não é membro de nenhuma igreja evangélica, ou de repente você que já fez parte de uma igreja, que por alguma razão nos compete julgar, você se afastou, mas você quer colocar a tua vida de volta nos trilhos da proposta de Deus para a tua vida. Para essas duas classes de pessoas eu tenho uma palavra: Deus quer mudar a história da sua vida. Então, se você está aqui hoje, você que não é membro de nenhuma igreja, e você que já fez parte e se afastou, e hoje quer fazer uma aliança com Deus, eu quero desafiar você a se mover do seu lugar, vir até o altar e entregar sua vida para Jesus.
Se você hoje quer entregar a sua vida para Cristo, de onde você estiver, o louvor vai estar cantando e você pode vir à frente. A igreja em oração comigo, em nome de Jesus. A igreja em oração. Se o mar se agitar e tudo escurecer, e eu parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, meus olhos firmes no Senhor, circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para aleluia. O meu bem. Céus e terra vão passar, Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não vai falhar. Meu Deus não falhará. Seu amor brilhará. Sei que cuidará de mim, sempre cuidará de mim. Se você pode, levante suas mãos aos céus e declara isso. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é Meu amigo, sua voz acalma o mar. faz milagres acontecer. Deixa eu falar duas coisas aqui. Primeiro, ei, a gente riu enquanto pregou, mas a gente não brincou de pregar. O Espírito Santo está aqui, a presença de Deus está aqui, e o temor do Senhor também está aqui. Nós estamos em batalha espiritual. Eu sei que a DEVEC, os membros da DEVEC não ficam andando enquanto está se fazendo apelo, nem vão embora. Se tem respeito por vidas que estão aqui, que precisam ser libertas, a não ser os obreiros que se movem na sua posição. Mas membro da DEVEC, e eu prego na DEVEC já há alguns anos, desde a época do pastor Zé Santos. Membro da DEVEC não tem esse hábito, sabe que é um momento de batalha espiritual. 2, filho, filha, olha para mim. Você entrou aqui hoje, mas ainda que você não tivesse entrado aqui hoje, você sabe que o que está faltando na sua vida é Deus. Se alguém te perguntar qual é o teu problema, você vai dizer assim: é desemprego, é casamento, é economia, são as minhas... Não, tudo isso que está realmente faltando na minha vida, pastor, é Deus. Então esse apelo, na verdade, é só para coroar aquilo que você já sabe. Você sabe que você precisa fazer uma aliança com Deus hoje. Ainda que você não tivesse entrado aqui hoje, não tivesse ouvido essa pregação, você sabe que a tua vida precisa tomar um rumo. Então o louvor vai cantar mais uma vez, só o coro. Eu vou orar, vou devolver o microfone ao pastor, e você nunca vai poder dizer assim: ninguém me convidou para Jesus. Você está tendo a oportunidade hoje. Deus quer mudar a tua história hoje. Eu gosto dessa canção porque ela determina uma sentença: o Todo-Poderoso é meu amigo. Na linguagem carioca é fechamento. Tamo junto. O Todo-Poderoso é meu amigo. O Todo-Poderoso quer ser teu amigo. O Todo-Poderoso quer ser amigo da tua família. O Todo-Poderoso quer ser amigo seu, meu irmão, minha irmã. O louvor vai cantar em nome de Jesus. Toda e qualquer força negativa, toda e qualquer terceira voz que tenta atrapalhar esse momento, nós quebramos em nome de Jesus. Qualquer algema, qualquer palavra dita à mente, ao coração, que tenta prender esta pessoa nesta cadeira, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Entramos sim em batalha espiritual por essa alma, por essa vida. Hoje é sim noite de libertação. Hoje é sim noite de transformação. Em nome de Jesus. Eu sei que não
poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar. Sua voz acalma o mar. Faz milagres acontecer. Faz milagre acontecer. Posso crer e descansar. Levante suas mãos aos céus. Jesus sabe o que está fazendo. Ele está entrando em sua casa, está entrando na tua família, está colocando em ordem algumas coisas que estão em desordem. Ele não escreve certo por linhas tortas, ele acerta a linha para escrever. Isaías 43:2: e eu irei adiante de vós, acertarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de ferro e destruirei os portões de bronze, diz o Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa, te prospere. Que seja sentenciado hoje uma sentença de portas abertas e de milagres sobrenaturais. Abre a sua boca e glorifica a Deus. Abre a sua boca e glorifica a Deus. E aí, gostou? A palavra falou teu coração? Então, compartilha ela. Manda para aí umas 50 pessoas. Me ajuda, por favor, se inscreve, dê o seu like, faça a sua crítica, dê sua sugestão. O que você gostaria que eu falasse, abordasse aqui nas pregações e nos temas? Política, esporte, teologia, né? Dê sua participação. Muito obrigado por você estar aqui nesse canal de YouTube. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Com Deus você pode.